A paz do Senhor Jesus Cristo, lição 12. O caráter missionário da Igreja de Jerusalém. A minha missão aqui hoje é trazer uma aula bem rápida, sem perder nenhum conteúdo importante, relevante dessa lição. O texto áureo vai dizer assim: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Está em Atos 11, versículo 20. A verdade prática vai dizer: faz parte da igreja a evangelização de povos não alcançados. Eu sempre lembro você que essa revista da Escola Bíblica Dominical, ela tem 3 tópicos. No primeiro tópico, só para a gente saber o que nós vamos aprender aqui hoje, nós vamos falar do papel, da missão, né, de uma igreja que tem consciência do seu papel de evangelização. No segundo tópico, vamos falar de uma igreja que tem uma visão de um evangelismo transcultural. E o terceiro e último, vamos falar de uma igreja que discipula os seus novos convertidos, os seus membros. Na leitura bíblica em classe, está na tela de vocês aí, está em Atos capítulo 11, do versículo 19 ao 30. Eu vou ler apenas do 19 ao 26, porque é o que é importante para nós na presente lição. Vai dizer assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Versículo 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram, anunciaram o Senhor Jesus Cristo, no caso aos gregos. Deixa eu ler de novo. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. O que lemos aqui é que no primeiro versículo, os irmãos saíram de Jerusalém depois da perseguição por causa de Estevão, que já falamos aqui em revistas anteriores, lições anteriores. Vai mostrar que agora, nesse momento, esses cristãos saem, mas só falam de Jesus para judeus. Eles não evangelizam pessoas que não falam o mesmo idioma e que não têm o Antigo Testamento como uma base de fé. Porém, no versículo 20, vemos que alguns irmãos abriram o leque, avançaram, deram pontapé inicial e começaram a falar de Jesus também para aqueles que não eram judeus. Falaram para grego. Aqui é o pontapé inicial. No versículo 21, vai dizer que a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor Jesus. Acontece que, embora o nome deles não fossem destacados, não eram pessoas importantes na história, porque não colocaram o nome deles aqui, mesmo assim, a mão do Senhor era com eles. E o resultado foi positivo. Então nós não precisamos de ser ter grandes cargos, dons ministeriais para falarmos de Jesus. Nós precisamos apenas de ser um cristão salvo para falar de Jesus Cristo. O versículo 22 vai dizer: E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram para lá Barnabé até Antioquia. Quando a igreja de Jerusalém ficou sabendo que estavam evangelizando inclusive pessoas que não eram judeus, eles enviaram Barnabé para dar um suporte. Vimos também na lição de número 10, em Atos capítulo 8 e 14, que Pedro e João também foram a Samaria. Então a igreja já estava dando suporte, mesmo a igreja em Jerusalém dava suporte para as igrejas que estavam nascendo no mundo. Aqui, fora da região ali
da região que chamamos hoje de Palestina, está avançando o evangelho. O versículo 23 vai dizer assim: o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. No versículo 24 vai dizer que ele era homem de bem e cheio do Espírito Santo. Eu fico pensando por que é que Lucas, o escritor de Atos, deixou bem claro que ele ficou feliz porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo. Talvez porque se ele não fosse homem de bem e nem cheio do Espírito Santo, ele talvez teria achado ruim do evangelho ter chegado a outros povos que não fossem judeus, porque tinha na época essa ideia de guardarem o evangelho e a salvação só para eles. Quando Bernabé percebeu a situação daquele povo, que eles não falavam o mesmo idioma dos judeus, que eles não tinha o Antigo Testamento como base, ele correu até Tarso, tá no versículo 25 aqui, e partiu Barnabé para Tarso, à busca de Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Só para deixar bem claro para vocês aqui, a língua falada pelos judeus no tempo aqui do Novo Testamento, tempo de Jesus ali, era o aramaico, sendo que a língua religiosa, a língua oficial, era o hebraico. Então, às vezes as pessoas pensam que os judeus falavam no dia a dia o idioma hebraico, mas não, falava-se aramaico, só a título de conhecimento mesmo. Quando Barnabé percebeu que aquele povo estava precisando muito de alimento, de crescimento no conhecimento da palavra, ele deslocou até Tarso para buscar Paulo. Aqui fala Saulo de Tarso, mas sabemos que é o mesmo apóstolo Paulo, que depois passou a ser chamado, em vez de Saulo, chamado de Paulo. E achando-o, conduziu até Antioquia. Versículo 26 vai dizer que eles ficaram 1 ano inteiro discipulando os irmãos de Antioquia. Vemos aqui então a importância de preparar os novos convertidos. As pessoas chegam à igreja hoje e muitas das vezes ninguém se preocupa de onde elas vieram, o que elas entendem, o que elas querem. É importante evangelizar, mas é importante você dar base. A pessoa chegou à igreja, nós chamamos hoje de curso de novos convertidos, ou de pré-batismo também, ou as duas coisas. Primeiro faz um curso de novo convertido, depois um pré-batismo. Mas é importante lembrar que o cristão chegou à igreja, precisa de ser instruído. O que é Jesus, o que é salvação, o que é Bíblia, o que é arrebatamento, qual é a razão da esperança que existe em nós. O cristão precisa de ficar sabendo disso. Vamos aqui para o comentário aqui. A introdução vai dizer o seguinte: como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano, então ele vai dizer que o conhecimento desse fato é relevante, porque foi aqui a primeira vez que cristãos de Jerusalém levaram a mensagem da cruz. Vamos ver daqui a pouco que eles ainda não eram chamados de cristãos, mas é onde o evangelho começa a avançar as barreiras, a romper-lhe os limites de Jerusalém. Aqui marcado de amarelo aí, pode acompanhar na tela de vocês, circulei. A igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Então, o importante, a ideia de entender essa lição de hoje é para entender o papel da igreja falando em missão transcultural, ou seja, povos diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes. Quando se pregavam para os judeus, eles conheciam quem era Abraão, Isaac, Jacó, Davi, das promessas do Messias, mas quando fala para grego,
Então eles conheciam os deuses gregos, os deuses da Grécia, mas não conhecia o Deus, a promessa. Na maioria das vezes, eles eram ignorantes com respeito à religião eram ignorantes com respeito à cultura e à religião judaica. Veremos aqui agora que a palavra-chave, tá vendo aí? É missão. Então vai mostrar aqui, quando perseguidos. Vai mostrar aqui, quando perseguidos. E não escondiam a sua fé, mas compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Vai mostrar então que a igreja de Jerusalém, por causa da perseguição, eles saíram e começaram o seu evangelismo aí transcultural. Avançaram, romperam com os limites. E eles não foram pregando cultura, pregando boas maneiras, eles foram pregando a cruz de Cristo, conforme está marcado aqui de vermelho para você. Pregaram a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo de fé cristã, que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles. Vamos para agora o tópico 1 da nossa lição, que está aqui. Uma igreja com consciência missionária. Vamos partir para a parte que eu marquei para vocês aqui de amarelo, que vai dizer assim: observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos 8, do versículo 1 ao 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou a dispersão cristã. Assim como Filipe, em razão da perseguição, levou o evangelho à cidade de Samaria. Então agora eles não estavam mais pregando para samaritano que acreditava, que conhecia o Antigo Testamento. É um paralelo. Eles estavam avançando agora na missão transcultural. O ponto 2 aqui do tópico 1 vai dizer o seguinte: cristãos dispersados, mas consciente da sua missão. Esses cristãos fugiram da perseguição, sim, mas eles não fugiram e ficaram calados. Eles fugiram e levaram o evangelho consigo. A pergunta é, eles não deveriam ter tido medo? Eles deveriam ter enfrentado a morte? Eu acredito que faz parte do plano de Deus que esses cristãos fossem, de certa forma, espalhados para o mundo, espalhados para levar o evangelho. Como nós vimos aqui, que a perseguição ela foi útil, porque ela fez com que o evangelho chegasse mais longe. No ponto 2 aqui, ponto 2 do tópico 2, então vemos que eles fugiram, mas não deixaram a sua missão de levar o evangelho. Vemos Jesus Cristo também algumas das vezes fugindo. Ele saía de um lado, ia para o outro, porque não era chegado o seu momento. Então, às vezes, você enfrentar algum tipo de problema pode ser uma ignorância. Aqui, os cristãos fugiram, mas não deixaram de anunciar o evangelho. No finalzinho aqui, estou marcando para você, eles haviam sido comissionados para isso, de acordo com Mateus capítulo 28 e Atos capítulo 1 e 8. O que o comentarista está dizendo aqui para nós é que o cristão precisa de ter consciência de que já foi comissionado, que o ide de Jesus Cristo é para todo mundo, ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Temos essa missão, é uma consciência, uma igreja consciente da tarefa missionária. Nós precisamos de pregar o evangelho. No ponto 3 do tópico 1 aqui, vai dizer assim: cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito Santo. Eles não tinham conhecimento muito profundo em teologia,
da época. Eles não sabiam tanto quanto Pedro, Pedro, João, que estudaram com o próprio Jesus Cristo, que andou com Jesus Cristo por muito tempo, evangelizando eles, ensinando para eles. Mas eles tinham pouco conhecimento, mas a mão de Deus era com eles, como lemos. É tanto que vimos que quando Barnabé percebeu a necessidade daquele povo de conhecer mais da palavra de Deus, ele vai até Tarso chamar Paulo. Paulo, no caso, chamou aqui de Saulo, né? Vai até Tarso chamar Saulo e diz: ajuda a gente, socorre a gente, nós estamos precisando de apoio, de suporte teológico, precisando de discipular uma igreja que nasceu aí e eles não entendem nada de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, mas creram em Jesus Cristo e isso era muito importante. Olha aqui a parte que eu selecionei de amarelo para você, vai dizer assim: alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. Quando fala que a cidade é cosmopolita, está falando de múltiplas culturas, ou de cultura múltiplas, de vários povos. É uma cidade onde as pessoas se misturavam. Não é aquele tipo de cidade que tem uma cultura específica. Então, o evangelho chegou a esse povo. A segunda parte aqui que eu estou marcando para você vai dizer assim: cristãos comuns, os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento, eram cristãos anônimos e leigos. Eles não eram presbíteros, não eram apóstolos, não eram diáconos, mesmo assim, eles levaram a palavra. Talvez você também não é pastor, não é diácono, não é presbítero, não é evangelista, mas saiba, você pode, como esses cristãos que levaram, esses varões que fundaram a igreja, no caso de Antioquia, você pode ser como eles, levar o evangelho de Jesus Cristo, fazer aquilo que você pode para o reino de Deus. E finalizando aqui, vai dizer que a mão do Senhor era com eles. Está em Atos 11, 21. Conforme Lucas destaca, esse era o segredo. O segredo é que a mão do Senhor é conosco. É por isso que estamos de pé. É por isso que estamos firmes na caminhada. É por isso que o nosso trabalho tem surtido efeito, porque Deus é conosco, porque as mãos do Senhor é conosco. Não é pelos nossos cursos, não é pelas nossas capacidades, mas é porque Deus está conosco. Deus também está com você e é importante você desempenhar o seu papel missionário. A sinopse é o fechamento do tópico 1, vai dizer aqui: a igreja de Jerusalém, mesmo dispersada, manteve seu compromisso de anunciar o evangelho com ousadia. Resumindo tudo que falamos aqui, eles dispersaram, eles se espalharam, mas o evangelho continuou sendo pregado com ousadia. Isso é muito interessante. Vamos aqui agora para o tópico 2. Tópico 2 está na tela para você. Uma igreja com visão transcultural. A cultura grega helênica, ou seja, citando aqui o helenismo de Alexandre o Grande, 400 anos antes de Cristo, então que trouxe uma cultura grega para todo mundo. Agora o evangelho chegando aos gregos, ficaria mais fácil dele se espalhar para o mundo todo. Por isso o Novo Testamento foi todo escrito em grego, porque era a língua mundial, a língua da cultura da época. Agora o evangelho estava chegando na cultura grega, cultura helênica, povos que influenciavam todo mundo com a sua cultura. Marcado de amarelo aqui para vocês. Falaram aos gregos. E é muito importante, de acordo com estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento que os cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas não judias.
adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Eu já disse isso aqui para você também, então podemos pular essa parte. Eles entendem que aqui é a primeira vez que o evangelho alcança pessoas que não entendiam nada do judaísmo. No finalzinho aqui do tópico 1, do ponto 1 do tópico 2, vai dizer assim: dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, está em Marcos 16 e 15, começou a se cumprir. Quando diz que os sinais seguirão aqueles que crerem e tal, nós temos essa missão de pregar o evangelho. Vamos para o ponto 2 do tópico 2. Está aqui para você. Contextualizando a mensagem. Parte amarela. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso é importante entendermos aqui. Isso significa que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido. É uma dificuldade muito grande, porque quem conhecia o Antigo Testamento sabia que o Messias haveria de vir. Então se falava, olha, o Messias veio, o nome dele é Jesus. As pessoas entendiam o que era o Messias. Mas aqui, a dificuldade para esses irmãos pregarem o Evangelho era muito grande, porque não dava para usar como base o Antigo Testamento. Vemos, por exemplo, em Atos capítulo 7, versículo 51, que Estevão citou em seu discurso o Antigo Testamento, mostrando que Jesus deveria vir. Mas ele estava falando para os judeus. Agora aqui, a missão era maior e pessoas estavam cumprindo essa missão com muito fervor. A parte que eu marquei de vermelho aqui para você, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar os seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Estamos finalizando aqui o tópico 2. É importante você perceber que, mesmo eles falando para pessoas, olha, vocês têm que largar os seus deuses, as suas imagens, a sua idolatria, sem ter um fundamento no Antigo Testamento, a mensagem era curta, a mensagem era direta. Mesmo assim, as pessoas estavam se convertendo ao Evangelho. Nós temos que parar com esse negócio de achar que a nossa pregação precisa de ser cheia de filosofia, cheio de psicologia, cheio de autoajuda. Eu sou acadêmico de psicologia, eu sou formado em licenciatura de filosofia, mas é importante lembrar que palavra de Deus precisa de ter cruz do Evangelho, precisa de falar de salvação, de arrependimento de salvação. É isso que precisamos de pregar o Evangelho. Precisamos de pregar salvação, arrependimento. Não vamos com esse papinho de achar que hoje está tudo mudado, tem que ser um Evangelho diferente, mais light. Não. As pessoas se convertem. Jesus Cristo disse, aquele que o Pai me dá, vem a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma, eu lançarei fora. As pessoas procuram Jesus Cristo porque quer de fato mudar de vida, mudar de mente e mudar de comportamento. Precisamos de pregar Jesus Cristo ressuscitado, aquele que morreu pela igreja e ressuscitou para a igreja, aquele que morreu como cordeiro e ressuscitou como leão. A sinopse, fechando aqui o tópico 2, vai dizer o seguinte: cristãos judeus pregaram aos gentios em Antioquia, contextualizando a mensagem sem perder a sua essência. Nós precisamos de que a essência do Evangelho esteja presente em nossa pregação, em nossa missão, em nosso evangelismo. É falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza e que Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja, ou que ele vai arrebatar a sua igreja.
E indo aqui agora para o terceiro tópico e último, vai dizer uma igreja que forma discípulos. Talvez a parte mais importante para nós seria essa parte aqui, uma igreja que forma discípulos. Vemos aqui a parte de amarelo, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Eles enviaram Barnabé, Barnabé chegou, fez a obra, mas percebeu que faltava ainda um pouco mais de conhecimento. O que é que Barnabé faz? Ele vai buscar o apóstolo Paulo, que até então aqui é chamado de Saulo, para que ele pudesse instruir os cristãos. E olha aqui nessa parte que eu estou selecionando aqui, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinando muita gente. Eu já dei uma pincelada sobre isso aqui quando eu li para você a leitura bíblica em classe, mas é importante lembrar que o preparo para esses novos convertidos foram durante um ano. Isso é quase que muitos seminários bíblicos que tem por aí, é um ano de curso mais ou menos. É como se estivesse dando um seminário para esses novos convertidos. É muito importante que as pessoas conheçam o fundamento da nossa fé, entenda o que é que nós estamos pregando e a esperança que existe em nós. Vai dizer aqui, o crescimento saudável, estou marcando para você aqui, só é possível por meio da evangelização e do discipulado. Vamos pregar a Jesus Cristo, mas vamos ensinar as pessoas. As pessoas não gostam de aprender. O nosso papel é ensinar para elas. O nosso papel é dar cursos para elas. É instruir os novos convertidos. Esse negócio de crente ficar na igreja 10, 20, 30 anos, é batizado, às vezes vira até pastor, e falar, não entendo a palavra de Deus, é culpa de uma igreja que nem evangeliza e nem discipula. A igreja precisa de discipular. Ah, vai consagrar para obreiro. Primeiro tem que ser discipulado. Esse negócio de obreiro que não conhece a palavra de Deus é um caso muito sério. É por isso que muitas seitas aparecem por aí, que muitas pessoas escandalizam a obra de Deus porque não conhecem os fundamentos da palavra de Deus. No tópico 3.2, aqui, denominando-se de cristãos, vai dizer que foi a primeira vez. Olha só para você ver que interessante aqui. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados de irmãos em Atos 1:16, crentes em Atos 2:44, discípulos em Atos 6:1, de santos em Atos 9:13, e agora eles passaram também, haviam também sido chamados de o caminho, como a seita do caminho. Está em Atos 9:2, 19:9 até o 23, Atos 22:4, Atos 24:14 e 22. Aqui chamaram ele de o caminho. Mas vemos que é a primeira vez aqui em Antioquia, em Atos 11:26, que eles passam a ser chamados de cristãos. A identidade cristã. É importante lembrar que o comentarista da lição aqui, o autor dessa revista, ele vai dizer o seguinte: o que realmente importa aqui no ponto 3 do tópico 3, a identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim a sua vida, a sua fé e as suas atitudes. Como é que um cristão que não foi discipulado, que não passou por um ensinamento como os cristãos de Antioquia, vai ter vai dizer aqui, vai ter atitude de cristão, vai entender o que é o cristianismo de verdade. Eles levaram o nome de cristãos como uma forma de seguidor de Cristo. Aqui o texto vai dizer ainda para vocês aqui, olha. O termo cristão tem sentido de pessoa de Cristo, de acordo com o que estamos vendo aqui. Estou circulando na lição para você.
Nós não temos que ter apenas nome de crente, nome de salvos. Nós precisamos de ter uma atitude, um comportamento, uma vida que define, que mostra que somos de fato cristãos salvos em Jesus Cristo. E embora em Antioquia acredita-se que o termo cristão tenha sido pejorativo, os cristãos não estavam nem aí com esse termo pejorativo. Eles estavam felizes por estar sendo relacionados com a pessoa de Cristo. Marcando para você aqui, o nome cristão aparece novamente na Bíblia em Atos 26 e 28 e 1 Pedro 4,16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como presente de Deus, dado pela sua graça. Para fechar aqui o tópico 3, temos a sinopse 3. Olha na tela. A igreja investiu no ensino e no discipulado, consolidando a fé e a identidade cristã dos novos convertidos. Uma igreja que ensina, que discipula, que investe no aprendizado dos seus membros, dos novos convertidos. Para concluir, aprendemos como a providência de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus, que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará. Vemos então 3 coisas importantes para finalizarmos a nossa lição de hoje. Vemos que a igreja tinha essa visão de evangelizar, ela teve essa visão, no início não tinha, mas teve depois. Vemos ainda que a igreja deu suporte à evangelização começada por pessoas que não eram da classe ali de profetas, nem sacerdote, nem de diáconos. E vemos que ela levou o evangelho para culturas diferentes, mas ela instruiu, ensinou esses novos convertidos a permanecerem na fé, o que era a fé que eles estavam vivendo, que eles estavam crendo. Temos aqui na nossa tela as perguntas e vai dizer o seguinte: qual é o foco dos cristãos que foram dispersados? A resposta é: anunciar o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. A segunda pergunta é: como era a cidade de Antioquia? A resposta: Antioquia era uma cidade cosmopolita, capital da Síria e uma das 3 mais importantes do Império Romano, com forte influência helênica. 3. Como os cristãos se contextualizavam a mensagem do Evangelho para os gentios? Resposta: eles não usavam o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, nem mencionavam costumes judaicos, mas enfatizavam que Jesus Cristo era o Senhor. É o que nós falamos aqui. Nós precisamos de pregar o Evangelho e Jesus Cristo tem que ser o fundamento da mensagem que pregamos. 4. O que o episódio de Atos 11, 22, 23, 24 e 26 mostra? A resposta é: esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. 5. Qual é o sentido do termo cristão? O termo cristão tem o sentido de pessoa de Cristo. Pessoa de Cristo. E se refere à identidade daqueles que seguem, creem e vivem de acordo com o ensinamento de Jesus. Eu fico por aqui. Eu oro pela sua vida para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Peço a você que chegou até aqui no finalzinho, deixe o seu comentário, o seu amém, o seu a paz do Senhor. E estamos juntos
Até a próxima revista, até a próxima aula da Escola Dominical, aula 13, para finalizarmos a última aula dessa revista do terceiro semestre, para entrarmos no quarto semestre. Deus abençoe fortemente a sua vida. Até mais.